Abra sua Bíblia em Judas. Vamos terminar essa carta, o estudo desta carta. Deus permitindo, depois do carnaval a gente retoma pela manhã o livro de Atos e à noite o Evangelho de João. Domingo que vem nós vamos estudar o Salmo de número 84. Mas hoje eu quero concluir a carta de Judas, que para minha surpresa foi uma carta de grandes ensinamentos. E eu até encorajo você a voltar nesta série, ler os manuscritos, assistir as mensagens no YouTube, repartir com alguém esses estudos. São muito ricos os princípios que nós encontramos nesta carta, onde Judas nos chama ao combate em defesa da fé. O combate em defesa da fé, a fé que nos leva para o céu. O que está em jogo, segundo Judas, é a nossa vida eterna. Judas, versos 24 e 25, eu quero pensar com vocês sobre o tema os vencedores. Os vencedores. Diz assim o texto bíblico: toda glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Não sei você, mas eu sempre que assisto a um comercial de televisão, a um filme, uma série, seja o que for, eu procuro enxergar ali qual mensagem a nossa cultura está comunicando. Em junho do ano passado, para você ter uma ideia, a fabricante Volvo fabrica veículos de menor porte também, não apenas caminhões grandes, Scanias. A Volvo, segundo o site publicitário Ed News, produziu o melhor comercial sobre futuro que nós veremos em muito tempo. E realmente o comercial é impressionante. O desafio da Volvo, empresa sueca, é fazer o público enxergar que a tecnologia, contrário do que muitos pensam, não deixa o ser humano menos humano. Essa é a ideia que se tem de que a tecnologia desumana o ser humano, e Volvo resolveu mostrar que não é bem assim. Então, como é que eles poderiam fazer uma campanha sensível para promover a inovação tecnológica de um produto automotivo, o Volvo XC60. Volvo XC60. O filme da campanha para Volvo foi criado por uma empresa também sueca, Forsman & Bodenfors. E o objetivo deles foi mostrar que a tecnologia serve também, e o verbo é esse, salvar vidas, permitindo que as pessoas vivam intensamente cada etapa da sua existência e possam também viver de forma intensa seus sucessivos momentos prazerosos nos relacionamentos humanos. Como é que é a história desse filme? O que se conta é a linda história dessa garotinha que está prestes a enfrentar o primeiro dia de aula na sua vida. Ela está com medo, como toda criança, quando vai para a escola, né, Renata? Ela está insegura. E a mãe diz que é comum todos se preocuparem, ficarem nervosos no seu primeiro dia de aula. E que assim sendo, essa menina não precisava temer, mas a garotinha insiste, ela está com medo, e a mãe pergunta por quê. A filha responde que não sabe o que vai acontecer com ela, e por isso ela tem medo. A mãe insiste que a menina não precisa ter medo,
porque ela vai poder decidir sobre o que vai acontecer com ela. Essa é a mensagem da mãe. Basta que a pequenina se imagine fazendo isso, fazendo aquilo. Cabe àquela criança apenas sonhar e decidir ela mesma pelas realizações dos sonhos dela. E aí você viu as imagens. A garota começa a sonhar e enquanto ela conta os seus sonhos para a mãe, o filme apresenta ela sozinha na calçada caminhando para a escola. Ao mesmo tempo, uma mulher já bem-sucedida, afinal de contas, ela tem um Volvo XC60, ela sai de casa para trabalhar, dirigindo sua máquina. Paralelo a isso, as imagens da garotinha caminhando para ir para a escola, as imagens são lindas, o sonho da menina são sonhos deslumbrantes, e a mulher continua rumo ao trabalho, dirigindo seu Volvo, falando ao telefone celular, usando o sistema multimídia do veículo, tomando seu delicioso café, e coloca o seu café no console do carro. E a menina narrando a história dela, e no momento em que a menina vai atravessar a rua sozinha, não deu para perceber talvez, mas é bem nesse momento em que ela vai pôr o pé na rua, a menina vira para a mãe e diz: mãe, eu quero ter uma filha. Nesse instante, a mulher que vinha no Volvo, ela tira os olhos da frente para pegar o café no console, e alguma coisa acontece, parece que o copo de café escorrega da mão dela, e ela não está enxergando a menina atravessando a faixa de pedestre, feliz da vida, sonhando seus sonhos. E o filme mostra que teria sido um desastre. O sonho daquela menina teria sido tragicamente interrompida por aquele atropelamento fatal, se não fosse, claro, pela tecnologia do novo Volvo XC60, que faz o carro frear sozinho ao se deparar com um veículo, um objeto ou uma pessoa na sua frente. E a cena continua, a motorista e a garotinha apavoradas, ao mesmo tempo aliviadas, olham fixamente uma para a outra, através do para-brisa do carro. E o diálogo da mãe com a filha se encerra com a mãe dizendo o seguinte: parece ser um bom plano, você não acha? E a filha responde: sim, vamos ver o que acontece. Gente, eu acho impressionante essa história, porque essa é uma história de salvação. Não se engane, os produtos que hoje são vendidos com mensagens. É assim que se faz o novo marketing e as novas campanhas de publicidade. Tanto é verdade que a história deste filme é sobre salvação, que este site de publicidade e propaganda, Ed News, que eu citei, conclui o seu estudo sobre este comercial com a seguinte sentença, ouça: a campanha da Volvo elevou a funcionalidade e a relevância do produto ao ápice do que há de mais humano na face da terra: salvar o futuro de uma criança. Salvar o futuro de uma criança. Eu fico impressionado, e aqui eu uso uma linguagem freudiana, eu fico impressionado com os deslizes do subconsciente do ser humano. Porque este comercial confessa ou declara para nós que ninguém consegue viver sem um Salvador. Ninguém. Você percebeu no comercial? O que o comercial nos diz é que se não é Deus a salvar o futuro de uma criança, enquanto essa criança está buscando força para vencer seus medos do primeiro dia de aula, sonhando com seu futuro, se não é Deus a salvar o futuro dessa criança, que seja então a esplendorosa inovação tecnológica de um produto automotivo desenvolvido pela empresa sueca Volvo. Gente, afinal de contas, por mais que a menina estivesse se encorajando, vencendo seus medos, e na medida em que ela vai andando e contando a história, a gente percebe que ela vai vencendo os medos, na medida em que ela sonha e conta seus sonhos.
A propaganda nos mostra que a vida dela não dependia apenas do que ela decidia fazer com a vida dela. Você percebeu? Algo além dela teria que acontecer, algo fora dela, algo que salvasse a vida dela de uma tragédia. E esse algo é a tecnologia de Volvo. É uma história de salvação. É uma história que mostra para nós que você não precisa temer, basta sonhar. E que mesmo quando você consegue ir vencendo seus medos, sonhando seus sonhos, alguém precisa ter cuidado para salvar você. E no caso é a Volvo. Gente, se o ser humano enxergasse, se o ser humano ouvisse seus próprios deslizes do subconsciente, todos aprenderiam rapidinho que medos são vencidos com fé e não com sonhos. Medos são vencidos com fé. Não é com fé nos nossos sonhos ou no potencial do desenvolvimento tecnológico do ser humano, ou seja lá o que for. A vitória, gente, sobre o medo se dá pela fé na graça futura de Deus. Porque vimos claramente, é assim que o mundo e o universo todo raciocina. Por mais que você seja capaz e busque e sonhe, outras coisas, direta ou indiretamente, conspiram contra você. E se algo ou alguma coisa não agir para salvar você, seus sonhos são interrompidos. O texto que eu li com vocês no início, Judas 24 e 25, fala de fé, fé na graça futura de Deus. A graça de Deus que nos salva, que nos santifica e que nos sustenta ao longo da vida, até o dia em que veremos Deus face a face. É como se Judas estivesse dizendo: não tema, tenha fé, fé na graça futura de Deus. A graça que nos sustenta momento a momento. A vitória, gente, que realmente importa, e nós vimos isso hoje de manhã, é a salvação final das nossas almas. E essa vitória, ela não está em nós mesmos. Nós vimos isso. Até as empresas de publicidade e propaganda acreditam nisso. Não adianta, não basta você simplesmente sonhar e correr atrás dos seus sonhos. Tem que ter uma força maior por trás de você. E nós vimos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então, segundo Judas, e é o que nós vamos ver agora, no que se fundamenta essa certeza que nós temos de que Deus vai nos tornar vencedores? No que se fundamenta a certeza de que eu posso crer no amanhã, de que eu posso seguir pela vida, em busca dos sonhos de Deus para mim? O que é que me garante, no que se fundamenta a certeza de que eu serei um peregrino, vencedor e atravessarei a linha de chegada e chegarei no céu? Judas nos mostra 4 argumentos. O primeiro deles: nós somos vencedores por causa do poder de Deus. Depois ele fala que é por causa da promessa de Deus, depois por causa da pessoa de Deus e depois por causa do plano de Deus. Deus tem um plano, Ele mesmo executa esse plano, Ele promete e Ele não volta atrás no que diz, e Ele é poderoso para fazer tudo isso acontecer. Veja comigo que, em primeiro lugar, nós somos vencedores por causa do poder de Deus. Gente, em última análise, a teologia da salvação de alguém começa com Deus ou começa com o homem. E assim os teólogos dizem o seguinte: ou você é teocêntrico, tem Deus no centro da sua história, da sua vida e da sua salvação, ou você é teocêntrico, ou você é antropocêntrico, ou você tem o homem no centro de tudo.
Mas quando lemos as Escrituras, por exemplo, Hebreus, a gente se lembra, a gente é ensinado que o autor da nossa fé e o consumador da nossa fé não somos nós mesmos. É o próprio Deus em Cristo, Hebreus 12, 2. Nós não conseguimos arrancar fé de dentro de nós. As pessoas dizem assim para mim e para você o tempo todo: tenham fé, tenham fé. Que tipo de fé a mãe do comercial que assistimos ensinou para sua filha? Tenha fé nos seus sonhos. Tenha fé em você mesmo, acredite em você mesmo. Mas a Bíblia diz que o tipo de fé que vai nos levar até o fim é um tipo de fé cujo autor é o próprio Deus. Ele produz em nós, Ele mantém essa fé em nós, e Ele nos leva até o fim com essa fé. É Deus quem inicia isso, é Deus quem preserva essa fé em nós. E Judas, ele começou essa carta nos dizendo que o resultado de nós, crentes, sermos amados por Deus, qual é o resultado? Aonde está a vantagem de Deus amar suas ovelhas? Judas diz, a vantagem, o resultado direto de sermos amados por Deus, verso 1 de Judas, é que Deus mesmo nos chama para a salvação. Ele nos guarda sob o cuidado de Jesus Cristo, diz o verso 1, ou nos guarda para Jesus Cristo. O resultado direto de termos sido amados por Deus antes da fundação do mundo, de uma forma incondicional, é que esse Deus nos chama e nos salva. Foi isso que Judas disse no primeiro versículo dessa carta. E agora no penúltimo versículo, concluindo a carta, Judas nos informa que esse Deus que nos chamou, esse Deus vai nos impedir de cair. Que coisa linda! Ele vai nos guardar de tropeçar e cair. Por quê? Porque Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e cair. Ele é poderoso para nos levar até Deus. Este é o resultado direto de termos sido amados por Deus. Ele nos chama, Ele nos guarda, Ele nos preserva e Ele nos leva até o fim. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, pregando sobre esse texto de Judas, Judas 24 e 25, pregando para a sua congregação batista em Londres, em 7 de novembro de 1875. Ele escreveu o seguinte, que nós devemos ser guardados por Deus de cairmos em apostasia. Por que o crente que chega até o fim não apostata da fé? Porque Deus é poderoso para guardá-lo. Deus nos guarda de erros doutrinários, Deus nos guarda, diz Spurgeon, do desamor, da frieza espiritual, dos pecados notórios. Deus nos guarda, Deus nos impede de cair. E que bom ter um Deus assim. Se você ler, por exemplo, o livro de John Bunyan, O Peregrino, outro batista da história da igreja, você descobre que na alegoria sobre a vida cristã, você descobre que a caminhada do crente nesse mundo é muito difícil. E vários personagens desta narrativa, O Peregrino, de John Bunyan, vários lugares nesta narrativa de O Peregrino, revelam para nós quais são os obstáculos que o cristão enfrenta no caminho, e que se não é o poder de Deus, ele tropeça, cai, e ali mesmo ele fica até morrer. Então, por exemplo, alguns dos inimigos que O Peregrino de John Bunyan nos aponta, dos quais Deus tem que nos guardar para nós não cairmos: o fardo pesado do pecado, a crítica dos vizinhos quando viram o cristão querendo seguir esse novo ensino, o pântano do desânimo, a porta estreita, o monte da dificuldade, o vale da humilhação, o vale da sombra da morte, a feira da vaidade, o martírio, as inclinações diversas do coração. Por exemplo, amigos fingidos que ao longo da caminhada de cristão aparecem no caminho dele, um homem chamado interesse próprio, sábio segundo o mundo, e por aí vai.
o castelo da dúvida, as montanhas deleitáveis desta vida, dentre tantos outros. John Bunyan, nessa alegoria, está dizendo: se Deus não nos guardar com poder, nós tropeçamos e caímos. Sim, irmãos, nós devemos nos guardar na esfera do amor de Deus. Judas disse isso no verso 21, guardai-vos no amor de Deus. Mas Judas sabe que é o nosso Senhor, Ele mesmo, quem nos impede de tropeçar e cair. Deus é que é poderoso para nos guardar, Deus é que nos faz querer e nos dá condições para nós nos guardarmos no amor de Deus. É Deus quem coloca em nós fome da Bíblia, é Deus que coloca em nós condições de ler e entender a Bíblia. O verbo guardar, usado por Judas no verso 24 da carta, é um verbo interessante na história da literatura grega. Foi usado por um homem chamado Xenofonte. Xenofonte foi um soldado, um mercenário, foi discípulo de Sócrates. Xenofonte, quando usava nos seus escritos o verbo guardar, o mesmo que Judas usa nessa carta, sabe para que ele usava esse verbo? Ele usava para falar dos cavalos que nunca tropeçavam e nunca caíam. E o verbo ao pé da letra significaria algo mais ou menos como cavalos de pata dura. Cavalos que não tropeçam, e se tropeçam não caem. Esse verbo também na história da literatura grega foi usado por um homem chamado Epiteto, filósofo grego, viveu logo depois de Cristo. E é interessante que ele usou o mesmo verbo para falar não de patas, mas para falar de homens que têm o coração blindado, porque esses homens não cometiam lapsos morais. E Judas escolhe esse verbo. Judas diz que Deus mesmo é que é poderoso para nos guardar dos tropeços e para blindar nosso coração contra os desejos que nos fazem tropeçar e cair. Deus é quem tem poder, vem dele, não vem de nós. Então, sim, você e eu precisamos de fé para enfrentar os medos que nós temos. É humano ter medo. Quem não tem medo não tem suas emoções sadias, por assim dizer. É de se ser humano o ter medo. Agora, como que se enfrenta o medo? Com fé. Um tipo de fé que vem do poder de Deus para nós, um tipo de fé que brota da confiança nas promessas de Deus para nós. Não vem de mim, não vem de você, não pode ser baseado nos seus sonhos. Imagine você construir uma vida inteira em cima de sonhos, mesmo que esses sonhos sejam nobres. É muito frágil construir sua vida sobre sonhos, fé nos seus sonhos. Sua pessoa amada morre, é da vida morrer. Os seus negócios quebram, é da vida brasileira ter negócios quebrando. Filhos criam asas e voam, e amém por isso. No que é que você se baseia para vencer seus medos, que não seja nos seus sonhos, que não seja em você mesmo, que seja na fé que Deus produz em você, quando você entra em contato com as promessas de Deus reveladas na Escritura Sagrada. Qual é o valor prático dessa doutrina para nós, gente? Que valor existe no fato de Judas dizer para nós que é Deus mesmo quem impede-nos de tropeçar e cair? Que é Deus mesmo quem nos guarda e nos leva até Deus. Qual é o valor disso de forma muito prática? Veja, em primeiro lugar, a gente tem que acabar se tornando mais dependente de Deus do que autoconfiante. Nós vivemos na era da autoconfiança. E Judas nos ensina, seja mais dependente de Deus do que autoconfiante, mais crente em Deus do que crente em você e nos seus sonhos.
Meu Deus, e como essa verdade vai de encontro à maioria do que hoje se crê e se prega nas igrejas ditas evangélicas. Outra coisa, essa doutrina nos faz buscar uma vida mais intensa de oração no Espírito Santo. Uma vida que nos faz viver mais de joelhos em busca do poder de Deus. Em vez de querer buscar palavras de motivação, em vez de querer buscar o último segredo do último guru da autoajuda, nos faz ser homens e mulheres que se dobram diante de Deus e oram e dizem: Deus, é do Senhor que vem o poder para me impedir de tropeçar e cair. É do Senhor que vem o poder e a capacidade de me guardar, de forma a me levar alegre, sem mácula, à presença do Senhor que é santo. Qual é a palavra do momento, meu povo? A palavra do momento é empoderamento. Lamentável. Porque a palavra bíblica de todos os tempos é quebrantamento. Não é empoderamento, é quebrantamento. Porque quando somos fracos é que somos fortes, diz Paulo. Então, em vez de estufar o peito e dizer: eu creio em mim, eu acredito no meu potencial, eu sou isso, eu tenho aquilo, em vez de buscar esse tipo de empoderamento, busque nos seus joelhos quebrantamento, para daí sim você receber o verdadeiro poder, porque Deus é que é poderoso para te livrar de tropeçar e cair. E em terceiro lugar, essa doutrina desvia nossos olhos das circunstâncias e coloca nossos olhos em Deus, desvia nossos olhos de nós mesmos e coloca nossos olhos em Deus. E quando eu creio nesse Deus e tiro os meus olhos das circunstâncias, eu recebo o antídoto contra a vitimização. Quanta gente se vitimizando. E quando eu creio nesse Deus e coloco meus olhos nele pela fé, eu tiro os olhos de mim mesmo e recebo o antídoto contra essa maldita pregação do evangelho da autoestima. Porque Deus é que é poderoso, eu e você não. Então lembre-se, nós somos vencedores, nós cruzaremos a linha de chegada, nós chegaremos ao céu por causa do poder de Deus. Segundo, somos vencedores por causa da promessa de Deus. A nossa segurança se fundamenta no poder de Deus e não no nosso, e a nossa vitória se fundamenta também na promessa de Deus. É interessante. Como é bom saber que a nossa vitória se fundamenta em promessas de Deus e não nas nossas resoluções. Nossas resoluções são frágeis. Quer ver uma coisa? Olhe para o verso 24 de Judas. A última parte do verso diz que tem aqui uma promessa de esperança para nós, uma promessa de segurança. Ou seja, a promessa é de que nós seremos guardados de tropeçar e cair. E a promessa é de que nós seremos levados à presença de Deus. E o Deus, quando promete, Ele cumpre. A promessa de Deus é glorificar o nome dEle, salvando as suas ovelhas. Deus prometeu isso e Deus assim agiu, Deus assim está agindo, e Deus assim agirá até no dia em que Ele porá um fim nesse lado de cada história. E qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus é salvar-nos, libertando-nos de nós mesmos. 2 Coríntios 5,15. Gente, medite sobre 2 Coríntios 5,15 essa semana. E veja o quanto nós somos escravizados no nosso ego, no nosso eu. Quão pouco nós pensamos no outro. E a Bíblia diz para nós que a promessa de Deus é nos libertar de nós mesmos, fazendo-nos viver para Deus e seu propósito. A promessa de Deus é nos levar em Cristo para si mesmo. 1 Pedro 3,18 fala que o Evangelho é o Evangelho que nos leva de volta a Deus.
O que Judas então nos informa sobre a promessa de Deus de nos salvar de nós mesmos? Primeiro, como já dissemos, a promessa é nos guardar para fazer cumprir em nós o seu plano eterno de salvação. Ele vai nos guardar. Vai nos guardar de nós mesmos, vai nos guardar das inclinações do nosso coração, vai nos guardar da cobiça, vai nos guardar de todos os deslizes ou armadilhas ao longo do caminho. Deus vai nos guardar, Ele promete. Segundo, por que Ele vai nos guardar? Para cumprir a segunda promessa, que é nos levar a si mesmo. Como é bom saber disso, gente, porque não são nossos esforços sem a graça de Deus. São os nossos esforços empoderados pela graça de Deus. E Deus está dizendo aqui para nós que Ele vai nos levar a buscar seus planos eternos, sem vivermos essa vidinha focados em nós mesmos. A promessa de Deus, portanto, é nos guardar para nos levar para Ele, para aquilo que há de melhor e mais grandioso. Quando a gente é criança, um dos grandes sonhos de toda criança é que papai e mamãe estejam em casa, desocupados, para levá-los para a diversão. É ou não é? Toda criança carrega no coração o desejo de ver logo o pai e a mãe em casa, ou o pai ou a mãe em casa, para que possa levá-los à diversão. E Deus está dizendo que Ele vai nos levar a essa grande diversão, que é o céu. Judas, por exemplo, ele vai dizer que Deus nos guarda e Deus nos leva para quê? Para nós atingirmos um patamar de alegria que nós nunca, jamais seremos capazes de desfrutar aqui na terra. Ele diz isso no verso 24. Ele nos guarda e Ele nos leva a essa presença cheia de alegria que é a presença de Deus. C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia, ele compreendeu isso muito bem quando ele disse o seguinte: todos os nossos desejos incessantes, sabe aqueles desejos de ter, esses desejos incessantes, todas as nossas alegrias incompletas, só nos revela uma coisa: nós não fomos criados para as alegrias dessa vida. As alegrias dessa vida apenas nos apontam para a grande alegria do céu. E a promessa de Deus é nos levar para desfrutar dessa alegria. Por isso que nós somos vencedores. Ele prometeu nos guardar e nos levar em alegria à sua presença. Agora, tem mais. E o verso 24 nos diz isso. Existe um problema muito sério em nós, e esse problema se chama pecado. A promessa de Deus, segundo Judas, no verso 24, é que as nossas máculas, os nossos defeitos serão apagados quando estivermos diante de Deus. Por quê? Porque essas máculas, esses pecados, esses defeitos foram lançados sobre Cristo na cruz. E é isso que a gente celebra na ceia do Senhor, como hoje à noite o faremos. Cristo se fez homem, viveu sem pecado, habitou entre nós, morreu naquela cruz, ressuscitou, e todo aquele que nele crê é guardado por Deus, é levado com alegria e diante de Deus está sem mácula. Gente, nós somos vencedores por causa da promessa de Deus. Nós não somos vencedores pelo que nós fazemos, porque a gente sempre tropeça e cai. Nós não somos vencedores pelo que nós buscamos, porque entregues a nós mesmos, nós sempre viveremos de uma forma que nunca nos levará a Deus. Repara, entregues a nós mesmos, a gente pega todas as dádivas de Deus, abraça elas e vira as costas para Deus. Igualzinho meu cachorro Mac. Você chega com um brinquedo para ele, você dá um petisco para ele, ele vem doidinho e abocanha.
Mas ele não quer que você brinque com ele. Ele corre para o sofá e lá fica. E quem chega perto, avança. Eu fico vendo isso sempre, de verdade. Eu paro e penso, Deus, assim é o pecado. O Senhor nos dá tudo de bom e do melhor. E o que a gente faz? Abocanha, corre para o nosso cantinho. E quando Deus chega perto de nós, até você querer outro petisco. E aí quando você quer outro petisco, você corre lá e faz, e pula, e brinca, e você ganha, e quando você vai brincar, ele rosna de volta. Nós somos vencedores, não é pelo que a gente busca. Nós somos vencedores não pelo que a gente desfruta nessa vida. Nós somos vencedores por causa da promessa de Deus. Ele nos guarda de cair. Ele nos leva com grande alegria, sem defeito, à sua presença gloriosa. Mas em terceiro lugar, nós somos vencedores por causa da pessoa de Deus. A pessoa de Deus. Até aqui a gente viu que no verso 24, nós vimos o que Deus fez para nos salvar, ou faz para nos salvar. Ele nos guarda, Ele nos leva, Ele se fez sacrifício por nós, por isso nós vamos chegar diante dEle sem culpa. Agora Judas, no verso 25, ele diz, mas tem algo mais, quem Deus é? A pessoa de Deus. Verso 25, toda glória seja aquele que é o único Deus, o nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Quem é Deus? Segundo Judas, aqui no verso 25. É claro, gente, que Deus é muito mais do que Judas descreveu aqui. Deus é muito mais do que a Bíblia inteira descreve para nós. Eu sei disso. Deus é infinito. Quem Deus é não caberia em todos os papéis deste mundo. Mas o que nós temos aqui em Judas 25, o que nós temos na Bíblia como um todo sobre quem Deus é, escute bem, é o mínimo necessário que nós precisamos conhecer se quisermos chegar ao céu. E a pergunta é, Judas, quem é Deus? Primeiro, Deus é o único Deus. Por que você acha que Judas inclui isso aqui neste versículo final da carta dele? Toda glória seja aquele que é o único Deus. Não é óbvio dizer que Deus é Deus? Não, porque existem pessoas ensinando outro Deus, ou sobre outro Deus, e dizendo que Ele é o mesmo Deus, de Abraão, Isaac, Jacó, o mesmo Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Judas está dizendo, não, só tem um Deus, um único Deus, e esse único Deus não é aquele Deus pregado pelos apóstatas, baseado nos seus sonhos, nas suas imaginações, nas suas experiências pessoais, ou nos escritos filosóficos e religiosos. Não, o único Deus é o Deus revelado pelos apóstolos e pelos profetas. Esse é o único Deus. Se você quer conhecer Deus, e é isso que temos buscado fazer no estudo que temos feito em João, você precisa olhar para as Escrituras e para os profetas. Ele é único, diz Judas, mas Ele é o nosso Salvador por meio de Jesus Cristo. Se você quer conhecer Deus, olhe para Cristo. Quem vê o Filho, vê o Pai. O Filho, Cristo, é quem revela o Pai. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. E só vai ao Pai por meio do Filho. Por isso que Judas diz, Deus é nosso Salvador por meio de Jesus Cristo. Não dá para conhecer quem Deus é, sem que você conheça a revelação de Deus em Jesus, conforme os Evangelhos e as cartas e o Novo Testamento. Terceiro, Deus é nosso Senhor. Judas faz questão de dizer que Ele é Senhor. Por quê? Porque os apóstatas diziam que eles podiam viver a vida deles de acordo com os sonhos e imaginação deles. E Judas está dizendo, não tem como você dizer que Jesus é seu Salvador se Ele não for o seu Senhor. Porque não existe essa de alguém que se diz cristão
e ao mesmo tempo dono do seu próprio nariz, faz o que te dá na cabeça. Não tem essa. A maneira de você e eu provarmos que Jesus é o nosso Salvador, sabe como é? É se a gente de fato vive como se Ele fosse o nosso Senhor. Se Ele não é o Senhor da minha vida, o Senhor dos meus desejos, ou sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades, sobre os meus sonhos, se Ele não é Senhor sobre as minhas posses, o meu dinheiro, as minhas coisas, a minha vida, a minha família, se Ele não é o soberano sobre o que sou e o que tenho, não há como eu dizer que Ele é meu Salvador. E Judas está dizendo isso. Deus é Senhor. Deus se revela por meio de Jesus Cristo. Deus é único. Só há um Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só há uma maneira de chegar a esse Deus através de Jesus Cristo. E só tem uma maneira de você e eu dizermos que somos salvos, tornando esse Jesus o nosso Senhor. Então nós somos vencedores por causa da pessoa de Deus. E por último, somos vencedores por causa do plano de Deus. Sabe qual é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida? É transformar pecadores egocêntricos, homens e mulheres que vivem para si mesmos. É transformar pecadores egocêntricos em adoradores. Homens e mulheres perdoados por Jesus e que se dedicam ao louvor da glória de Deus. E Judas aqui, ele nos conta qual é o plano eterno de Deus. Lá no finalzinho do verso 25, Judas diz assim: glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, ou seja, ele sempre foi Deus, ele sempre existiu, agora e para sempre, diz o texto bíblico. O plano de Deus é que Ele receba louvor antes, agora e sempre. Mas Ele tem que ser louvado pelo quê? Por quem Ele é. Gente, e aqui Judas faz um trabalho de um artista. Ele louva a Deus de forma muito particular por 4 atributos. 4 qualidades, você viu aí? Glória, majestade, poder e autoridade. Deus poderia ser louvado pelo seu amor, certo? Pela sua perfeição, certo? Que mais Deus é? Deus é amor, perfeito, infinito, poderoso. E por aí vai, mas Judas escolhe louvar a Deus por causa da glória, da majestade, do poder e da autoridade. A pergunta então é a seguinte: Judas, por que você escolheu esses 4 atributos, essas 4 qualidades? Gente, ao meu ver, de forma muito pontual, esses atributos era tudo o que os apóstatas estavam negando sobre Deus. Pensa comigo, Deus era roubado da glória dele, quando os apóstatas viviam de maneira tão inglória, tão ímpia, tão imoral. E todas as vezes que as nossas vidas são vividas dessa forma inglória, ímpia, imoral, mesquinha, nós roubamos Deus de sua glória em nós. Isso é muito sério. Deus era roubado da sua majestade ou da sua grandeza. De que maneira? Quando os apóstatas viviam de uma forma tão pequena, tão centrada neles mesmos. Toda vez que eu e você centramos nossa vida apenas nos nossos planozinhos, nós roubamos Deus de majestade. Porque Deus nos criou para vivermos um plano mega. Aliás, a palavra majestade vem do grego megalossune. Megalossune. Viver de uma forma mega é viver para muito além dos nossos pequeninos sonhos. É viver para além de você mesmo.
E Judas está dizendo, sabe de uma coisa? Deus nos chama para louvá-lo. Esse é o plano de Deus, louvá-lo. Mas lembre-se, toda vez que vivemos de forma inglória, nós roubamos dele a glória. Toda vez que vivemos essa vidinha pequena, centrada em nós mesmos, nós roubamos Deus de majestade. E nós roubamos Deus de poder. Toda vez que a gente vive uma vida igualzinha de todo mundo. Porque vidas que são transformadas, elas são transformadas por causa de um poder sobrenatural. E Judas está dizendo, toda vez que a sua vida se parece com a de todo mundo, em termos de pecado e de comunzinho, você rouba Deus do poder. Porque as pessoas precisam olhar para a sua vida e dizer, poxa, que pessoa diferente é o poder de Deus. Poxa, que família diferente é o poder de Deus. Que casamento diferente é o poder de Deus. Que filhos bem criados é o poder de Deus. E Judas está dizendo, eu olho para a vida desses apóstatas, eu vejo uma vida tão medíocre, uma vida comum, qualquer um vive, não requer o menor poder de Deus, porque não há transformação. E aí Judas fala, olha, você e eu roubamos Deus de autoridade, quando nós nos fazemos donos da nossa própria vida. Oh meu povo, como é importante você levar Deus a sério. Como é importante você colocar Deus em primeiro lugar, como a autoridade suprema da sua vida. Visitei um empresário numa empresa, fui fazer um culto uma vez. E ele simplesmente, esse empresário que me convidou para pregar, ele simplesmente administra. O dono da empresa e dos negócios estava lá. Eu sentado do lado dele antes do culto começar. Eu pregaria. E esse irmão crente que me levou para fazer o culto, ele organizou tudo, imprimiu os cânticos, chamou um violeiro, como todo bom culto tem que ter. E aí ele chegou e eu estava conversando com esse milionário. E aí ele chegou, pastor, podemos começar? Eu falei, claro, pode. Sabe o que esse milionário virou para mim e falou? Esse homem é sério, hein? Esse homem leva Deus a sério. Eu falei, é mesmo? E eu conhecia ele, eu sei disso. Eu falei, é mesmo? Como assim? Depois que esse homem começou a administrar meus negócios, depois que ele pôs a mão, tudo prosperou. Deus é com esse homem. A autoridade de Deus sobre a vida dele. Gente, nós roubamos Deus de glória quando vivemos de forma inglória. Nós roubamos Deus de majestade quando a nossa vida é centrada na pequenez dos nossos planos. Nós roubamos Deus de poder quando nossa vida não demonstra a menor transformação. Nós roubamos Deus de autoridade quando nós nos achamos os donos das nossas vidas, do que temos, do que fazemos. O plano de Deus é o mesmo ainda hoje, transformar pecadores em adoradores, libertando-nos de nós mesmos, lançando-nos para outra dimensão, essa dimensão da presença gloriosa e majestosa, cheia de poder e de autoridade. E a prova de que a gente está nesse caminho, vivendo segundo o plano de Deus, é que nós nunca deixamos de reconhecer e de regozijar com a glória, a majestade, o poder e a autoridade de Deus em nossas vidas e no mundo que Deus criou. Esse é o plano de Deus. E aqui eu encerro, dizendo que a vida para a qual Deus nos chama é muito mais do que a gente consegue imaginar ou praticar. É uma vida tão gloriosa, tão majestosa, para usar a linguagem de Judas, que nada menos do que poder e autoridade poderão nos fazer enxergar essa vida, desejar essa vida, buscar essa vida, obter essa vida. A vida cristã, gente,
é impossível para mim e para você. Não tenta viver a vida cristã na sua força. A vida cristã é fruto de um milagre. É fruto de um novo nascimento. É fruto de um poder que nos faz perseverar. É fruto de um poder que coloca em nós unção, e na medida que compartilhamos a palavra, outras pessoas vão se convertendo. Deus, somente Deus, é capaz de pegar a mim e a você, hoje, aqui, agora, onde estamos, nos salvar, nos transformar e nos guiar. E aí eu e você poderemos sim, como aquela criancinha, aquela menininha do vídeo do início, podemos seguir pela vida sonhando os sonhos, não os nossos, os de Deus, certos de que Deus mesmo envia seus anjos para ministrar em favor daqueles que Ele ama, para cuidar de nós. Deus mesmo, com o poder do Espírito Santo de Deus, inclina o nosso coração, nos livra de tropeçar e cair, nos guarda e nos leva à presença gloriosa de Deus, sem mácula, sem defeito. Vamos concluir lendo o que Judas escreveu? Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria, sem defeito, à sua presença gloriosa. Toda glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora, para sempre. Amém. Meu povo, vitoriosos não são os que vivem da sua própria força de vontade. Esses, aliás, se destroem. Vitoriosos não são os que sabem desfrutar dos avanços da humanidade. Quem são os vitoriosos? São aqueles que foram amados e chamados por Deus Pai, segundo Judas diz, e estão guardados em Jesus Cristo, e como fruto desse milagre da graça, vivem se guardando no amor de Deus. Você é um desses. Guarde o seu coração no amor de Deus. Como? Receba Jesus agora. E saia daqui certo de que aquele que te salvou hoje, e Ele pode te salvar agora, no momento em que você disser, eu creio, eu recebo esse Cristo. Ele é poderoso para blindar você, livrar você de cair, levar você à presença alegre, gloriosa, sem defeito, porque Ele é o único Deus a quem pertence todo poder, toda autoridade, toda glória e toda majestade. Amém. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, aplique esta palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.